Com muito prazer e muita honra, estou aqui com o Dr. Rodrigo Carpati, um ícone aí no direito condominial. O pessoal vai se achegando, vai perguntando, vai interagindo conosco. E eu queria começar, Rodrigo, com uma preocupação minha relativa à gestão condominial. Que nós, desde o Código Civil de 2002, que passou a vigorar em 2003, nós temos a possibilidade do síndico não ser condômino e ele poder ou não ser remunerado. O famoso síndico profissional que o mercado tanto alude, né? Porém, eu sempre falo, não é profissão, não está regulamentado, é livre mercado. Tem um lado positivo e tem um lado preocupante, porque nem todo mundo está preparado para ser profissional na área condominial, não é? Com certeza, doutor Rubens. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra estar falando com vocês e com todos aqueles que estão nos escutando, nos vendo agora e vão posteriormente compartilhar aí dessa live. O senhor tocou num ponto extremamente importante e que traz ainda algumas dúvidas em função de disposições. Algumas vezes as convenções elas trazem que o síndico não pode ser um síndico não morador, o que, no meu entender, ele infringe a legislação em vigência, e sendo possível, eu defendo da possibilidade, surge no mercado a necessidade de aprimoramento, porque aquele que é estranho ao condomínio precisa estar extremamente antenado com as necessidades, ir de encontro com o que aquela coletividade quer, e esse de encontro é o que o senhor muito bem colocou, o profissionalismo. Então, a gente pode discutir a questão da regulamentação ou não. Eu tenho algumas dúvidas, já mudei de opinião em algumas vezes, mas independente das nossas posições, regulamentar ou não, síndico morador ou síndico profissional, o que é importante sempre é que o síndico seja profissional. Então, eu particularmente batalho e defendo que o síndico tenha a profissão reconhecida, o que é diferente de uma regulamentação. Então, a profissionalização do síndico, nós temos, pelo Código Brasileiro, pelas leis brasileiras de ocupação, nós temos mais de 2.600 profissões reconhecidas e pouco mais de 60 profissões regulamentadas. A regulamentação, ele traz aí diversas situações, inclusive situações que passam aí pela seara política, a seara da necessidade, processo legislativo, e eu fico na dúvida se um profissional que exerce a sua atividade, se ele precisa realmente estar ligado a um determinado conselho, no aspecto de que se isso vai realmente lhe trazer benefício e se a exigência de um diploma de uma área ou outra é realmente necessário para o exercício da atividade. O que eu tenho visto, doutor Rubens, até agora, é que o bom síndico, às vezes, ele não tem o segundo grau, às vezes o bom síndico ele era um bom porteiro que evoluiu, entende as necessidades daquele condomínio, que às vezes um grande engenheiro, um grande advogado, não acaba atendendo os anseios, e se a gente trabalhar para uma regulamentação, a gente pode estar criando, na verdade, uma reserva de mercado em prejuízo aos condomínios. Essa é a minha visão nesse ponto. Sou totalmente favorável à profissionalização, sei que vocês trabalham também para isso de forma muito árdua, e essa também tem sido a nossa bandeira. Por isso que nós nos identificamos aí, temos sinergia naquilo que a gente faz. Isso é importante, sim, viu, doutor Rodrigo? Por quê? Quando você parte do pressuposto da existência de um conselho, como é o caso dos advogados, nós temos a nossa OAB, que ela disciplina como nós devemos trabalhar, no nosso código de ética. Nesse aspecto, eu acho que seria interessante. Mas, ao mesmo tempo, criar-se mais uma burocracia
além de encarecer e criar uma reserva de mercado, poderia não fazer surgir esses bons exemplos. Pessoas que têm sabedoria, que sabem gerir pessoas, que não fizeram curso superior, mas elas têm isso nato nelas, né? Uma liderança natural. Eu sei que é mais difícil encontrar, né? Se fosse fácil, nós teríamos aos montes por aí. Mas, realmente, o que é preocupante é que muitos que dizem profissionais só na hora de receber uma eventual remuneração ao final, né? E não tem aquela questão, qual a relação jurídica que eu tenho com esse síndico profissional? É uma relação de consumo, quando ele não é condômino? É uma relação trabalhista? É uma relação civil? Porque, veja, eu vou chegar lá no vosso prédio, por exemplo, olha, eu vou me arrogar a ser síndico do vosso prédio. E prometo mundos e fundos que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, coloco, logicamente, isso num contrato, e no final não faço. Não consigo fazer por minha falta de previsibilidade ou por algum motivo que eu possa ser responsabilizado. Se o condomínio não tem esse contrato, como nós falamos, fica mais difícil. Se ele for só contar com a boa vontade, muitas vezes o camarada lá que vai ser o candidato não tem nem patrimônio para poder aguentar uma eventual responsabilidade. Tudo isso tem que ser pesquisado, né, doutor? Com certeza, muito, muito importante, doutor Rubens, isso tem trazido muitos problemas. Então, a gente, primeiro, desvaloriza muito aquele que quer exercer a função de síndico quando ele é um morador, né, de forma orgânica. Então, ele muitas vezes não tem remuneração e, quando vai ter algum benefício, é uma isenção e, muitas vezes, o condomínio conta com uma pessoa que está apenas doando o seu tempo e que acaba não tendo ali a qualificação desejada pelo condomínio, mas o condomínio não quer arcar com o valor e acaba trocando por uma isenção. Isso, ao meu ver, complica a vida do condomínio, isso é muito caro, então é o barato que sai caro. Nós temos hoje bons síndicos começando como síndicos moradores, porque para que a gente tenha experiência na área, na nossa área jurídica, a gente faz um estágio. Na área condominial, como síndico, o estágio é você ouvir as assembleias, se tornar conselheiro, morador participativo, conselheiro, síndico orgânico e depois partir para uma sindicância profissional. Então, nós temos, sim, bons... é um balão de ensaio, bons profissionais que estão começando como ouvintes de assembleia, mas nós precisamos ter muito claro que esse síndico orgânico, ele precisa ser valorizado, ele doa o seu tempo, ele tem que ser remunerado, senão a gente força também, em alguns casos, pessoas mal intencionadas a assumirem aí a sindicância. E o doutor colocou muito bem a questão da dúvida, qual é a relação jurídica existente, isso tem aparecido muito, então aquele síndico que é orgânico, já tive alguns casos, tive um caso muito inusitado, onde o síndico, depois de 10 anos de sindicância, conseguiram ali convencê-lo a não continuar como síndico. O que ele fez, ele era síndico, ele falou, no próximo mandato eu vou entregar o cargo, e ele se autorregistrou. Então ele se registrou como síndico, e a justiça, nós nesse momento passamos a pesquisar qual era o posicionamento, e a justiça entende que não existe uma relação de trabalho entre o síndico e o condomínio, a relação não é seletista. E também, o doutor colocou bem, será que seria uma relação consumerista? Também tenho dúvidas, mas uma relação no âmbito civil é clara, e muitos prédios acabam perdendo a oportunidade de reduzir a termo, de trazer ali, através de um contrato, a relação. E outra coisa, doutor, em alguns momentos, paira a dúvida se aquele que, no momento em que a pessoa é eleita síndica, ela tem poderes para assinar o contrato como contratado e contratante, né? Ele foi eleito síndico, ele representa o condomínio, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser uma pessoa jurídica. Então, qual o momento desse contrato ser realizado? Será que previamente ou com base no 1348,
delegando poderes para que o conselho assine no lugar do síndico, e depois as questões oriundas à destituição desse profissional precisa passar por uma assembleia, ou se o conselho passa até a prerrogativa de convocar essa assembleia. Infelizmente, os nossos artigos do Código Civil são pouco elucidativos nesses termos, então a gente acaba tendo que trazer aí à tona as situações, algumas vezes judicializar e outras interpretar, para trazer um pouco de segurança para os condomínios, assim como vocês fazem na qualidade de sindicato. Então, inclusive você tocou no assunto, doutor, que é o artigo 1348 da delegação. Só para aprofundar um pouquinho, se eu pela leitura que a gente tem lá do Código, o síndico eleito, ele pode delegar a terceiros poderes de representação que são, ao mesmo tempo, refeitos através da Assembleia, mas com total responsabilidade de quem nomeou. Então, veja, vamos fazer um desenho. Eu fui nomeado síndico, eleito, fiz lá o contrato, tudo mais, chamei a Renata para ser como conselheira. A Renata é nossa assessora de imprensa, a pessoa não está vendo, mas assim que tiver pergunta, ela vai intervir aqui. Ela é a minha nomeada, a Assembleia aceitou. Só que ela é conselheira do condomínio, eu não sou terceiro, nem moro no prédio, e eu vou ficar responsável por ela, ao mesmo tempo que vou ficar responsável pelo contrato. Então, juridicamente, realmente o código poderia ser melhor, ou melhor dizendo, o artigo poderia ser melhor trabalhado nessas incertezas que a gente vai tendo a partir do momento que você vai aplicando, né? Eu vejo essas questões também, por exemplo, na recente legislação da pandemia, que atribuir ao síndico, isso foi vetado, né? Atribuir ao síndico poderes até de vetar o uso de áreas comuns, né? Eu acho que foi bem nesse caso o presidente da República, porque a gente sabe que, embora a preocupação com a saúde pública ela seja muito, muito importante, muito necessária, você não pode dar superpoderes a ninguém, que era mais ou menos o que aconteceria, né? O que o senhor mencionou é muito interessante, né? Isso, e é justamente o tema da nossa live, os poderes, a administração, a gestão. Isso também ocorre quando o síndico é obrigado a aceitar uma administradora que é eleita por uma assembleia, e ele não tem confiança, então ela faz atos, ele obrigatoriamente acaba tendo que delegar poderes administrativos, senão a gestão não ocorre, mas ele se responsabiliza muitas vezes por alguém que ele não confia. Então, infelizmente, perdeu o legislador a oportunidade, com o novo código, de ajustar essas situações que já vinham. O Código de 64 ele foi uma grande inovação, mas ele foi reproduzido em 2002 com pouquíssimas alterações que poderiam ajudar na gestão dos condomínios. Nós temos hoje, doutor Rubens, logicamente que esse não é um dado preciso, estima-se que existam entre 300 a 500 mil condomínios no nosso país. Então, isso por si só já ensejaria uma legislação específica, e é difícil a gente explicar muitas vezes para os condôminos, até mesmo para os advogados em sala de aula, que pouco mais de 20 artigos devem enquadrar aí uma infinidade de situações condominiais, e nós encaixamos em convenções obsoletas, em regimentos internos, em leis esparsas. Então, a gestão condominial, o síndico tem um papel crucial, e não ser profissional é um grande perigo, porque, falando de responsabilidade, mais uma vez, a responsabilidade que tem o profissional que assume de forma eletiva, seja ele morador ou não, é gigantesca. Ele assume uma responsabilidade que, numa situação extrema, pode representar numa prisão, num caso de uma sonegação ou de uma não emissão do pagamento de uma guia de INSS por um erro de terceiro. Então, a responsabilidade civil do Código Civil
responsabilidade civil de terceiros, a responsabilidade civil pelos empregados. Então, vamos supor que uma senhora caia da escada e venha a óbito, esse síndico pode ser responsabilizado por homicídio. Daí alguém pode perguntar, doutor, não, isso é um caso extremo. Não, não é, eu já vi acontecer algumas vezes, porque o homicídio, a questão inerente ao crime não é apenas imputada a quem realiza o ato. O artigo 13 do Código Penal é muito claro ao dizer que a omissão é penalmente relevante e ele se torna autor do ato se ele teria, por lei, o dever de inibir ou de corrigir aquela situação, e é o caso do síndico, que tem por lei a responsabilidade de tomar medidas preventivas. Ele não tomar, ele responde pela omissão. Então, numa situação extrema, e já vi ocorrer 2 vezes, em que síndicos responderam por homicídio culposo, nenhum deles pegou uma arma, nenhum deles teve a intenção de matar, mas foram situações que ocorreram dentro dos condomínios e que imputaram a responsabilidade para os gestores em função das omissões. Como ele poderia ter, por exemplo, resolvido a questão da escada, buscando a norma BNT, indo atrás de um engenheiro para fazer um laudo, um parecer do condomínio, na situação que ele recebeu aquele prédio. Então, são cautelas que somente aquele que exerce a atividade de forma profissional, aquele que sabe o que está fazendo, faz, senão o síndico que entra de gaiato, às vezes por um valor módico de uma isenção, ou às vezes pela pseudo-sensação de comandar a sua coletividade, acaba aí entrando numa situação extremamente complicada, porque o doutor conhece bem, assim como eu, as nuances da gestão condominial num país como o nosso, com leis e com situações extremas, e a gestão condominial envolve administração, direito, engenharia, dentro do direito civil, direito penal, direito tributário, e direito público e administrativo, e todas as outras situações. Fora a previdenciária, ambiental, né? E aí vai, né? Mas, realmente, essa situação, eu tenho visto muitos síndicos entrar em verdadeiras guerras e batalhas com os condôminos quanto a fazer cumprir a lei. Porque, muitas vezes, as gestões que vêm se seguindo naquele determinado condomínio faz que nem, eu vou colocar a cabeça dentro do buraco, que nem o avestruz, né? Quando chega o perigo, coloca a cabeça no buraco e finge que não aconteceu nada. E muitas dessas pessoas, eu costumo dizer que são sortudas, porque enquanto elas vão fazendo isso e empurrando, nada acontece. Quando chega aquela pessoa responsável, que realmente quer fazer com que tudo ocorra de acordo com a legislação, até porque ela está se autopreservando, eu brinco sempre que o CPF é dela, né? Aí que começa a acontecer. Tem gente que faz denúncia anônima da prefeitura, porque o síndico está determinando lá uma determinada obra que não era feita da maneira correta. Tem gente que sabota o síndico de todas as maneiras. Muitas vezes até o próprio ex-síndico faz isso. Fica insuflando lá a comunidade condominial. O que nós temos falado aqui no nosso curso, viu, doutor Rodrigo? Nós temos um curso de síndico profissional, onde nós passamos essas questões da legislação, tanto civil como trabalhista, e outros aspectos. Mas a gente tem falado muito para esses nossos alunos que ele tem que se cercar de uma equipe. Ele tem que ter a gestão pessoal, ele já tem que saber que ele vai entrar num lugar onde, muito provavelmente, ele vai ter a resistência dos trabalhadores e também de alguns condôminos que não aceitariam que ele estivesse ali, e ele tem que ter profissionalismo, ou seja, eu sou advogado, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu tenho que me valer desses profissionais que vão me basear as minhas decisões. É por aí? Não, com certeza, doutor Rubens. É perfeita a colocação. Eu, por exemplo, sou o síndico voluntário do prédio onde eu resido. E lá tivemos alguns casos judiciais. Eu não aceitei o encargo de ser advogado do condomínio por uma questão de princípio. Então, se eu sou o síndico, entendi ali naquele momento que poderia existir um conflito de interesses e deleguei
a um advogado da administradora ao qual eu indiquei e é de minha confiança. Então, nós temos que avaliar todas essas situações sempre, e o síndico ele precisa entender aonde ele está pisando, o que ele está pisando, e o doutor colocou muito bem que, além dessas questões todas que eu mencionei, nós temos as questões políticas, as questões de relacionamento interpessoal. Outro dia eu estava conversando com um síndico, e ele dizia, ele estava preocupado como ele poderia ser destituído do cargo com base na lei. E eu disse que por má gestão, por não prestar contas e por não administrar o condomínio de forma conveniente. Ele falou, mas doutor, não prestar contas é muito claro, eu anualmente tenho que prestá-las. Eu falei anualmente e quando solicitado, assim traz o artigo de lei. Cometer irregularidades é ato contrário à legis, contrário à lei. Também é muito claro, basta que se prove, e não administrar de forma conveniente. É algo muito subjetivo, né? Então, o que não é conveniente para um pode ser para o outro. E eu disse para ele que o que não poderia deixar é de elencar quais são os motivos, dar direito de defesa para aquele que está sendo convocado para uma destituição, mas o que eu quero dizer é que, seguindo o que o senhor falou, é algo realmente subjetivo e depende não apenas de um bom conhecimento, de uma boa assessoria, depende também dos ânimos e da forma com que você trata. Então, por exemplo, se eu sou um síndico linha dura, isso numa coletividade pode ser bom, em outra pode ser o repúdio e representar aí o colapso da sindicância. O que a gente muitas vezes esquece é que cada ação tomada pelo síndico, cada situação, mesmo que assessorada, ela vai representar uma reação. Então, as pessoas estão ali dentro da casa delas, não tem local onde você deve ter mais paz e mais sossego do que dentro da sua casa. Então, a partir do momento que você recebe uma notificação, se você recebe no seu escritório, um parente recebe, você trata de uma forma. As pessoas se sentem muito invadidas quando, dentro da sua residência, o local que elas escolheram para residir, para morar, elas recebem uma notificação, independente do que ela diga, independente se a pessoa está certa ou errada. Então, é muito preocupante essa gestão, essa interferência na vida das pessoas. Nós temos alguns síndicos que são omissos, que muitas vezes procuram não exercer aquela função da forma que deveria, porque sabem que dependem da próxima eleição, querem ser reeleitos e acabam se omitindo, então o condomínio vira uma balbúrdia. Outros síndicos são extremamente legalistas ao ponto de tornar um ambiente inóspito. Então, é muito complicado achar o equilíbrio, e isso não quer dizer, ele às vezes tem o conhecimento, mas não tem a aptidão, e às vezes ele tem aptidão e não tem o conhecimento. Acho que melhor uma pessoa com pouca aptidão e com uma boa assessoria do que uma com boa aptidão e sem um pouco de tato com as pessoas. O que o doutor acha? Com certeza, doutor Rodrigo. Quando você tem a humildade de ver que você não sabe todos os detalhes de todas as relações, de tudo que pode acontecer, você passa a ter mais trato com as pessoas. A humildade é importante, né? É um perfil o qual a gente sempre ressalta aqui, que ninguém sabe tudo, né? E no aspecto do conhecimento, como eu disse antes, eu sou advogado e também sou da área condominial. Se você perguntar para mim algo sobre direito penal, eu sei o básico, porque a gente teve esse conhecimento na faculdade, não é minha especialidade. E se eu tiver que falar dele, eu vou correr atrás, vou me atualizar.
Agora, se eu tiver que falar de engenharia, aí complica, porque o meu conhecimento máximo talvez seja equiparado a um pedreiro, né? Porque eu não tenho, né? Doutor Rubens, né? Sócrates disse uma das frases mais brilhantes da humanidade e de maior humildade: só sei que nada sei. Então, as pessoas às vezes se escondem atrás, elas ficam com medo, né? Se escondem atrás de leis, de normas, e eu acho que isso também vem de berço. Acho que uma das grandes lições que eu aprendi com meu pai, e desde moleque, foi: não fala o que você não sabe. Não tenha medo de falar, não sei, vou pesquisar, vou resolver. E isso vai nos moldando, e isso faz a diferença. Eu lembro, doutor Rubens, quando eu comecei na gestão condominial. Meu pai tem uma administradora de condomínios, desde 1976 eu comecei na gestão. E uma vez ele pegou um condomínio para administrar, eu acredito que, eu nem era advogado, acho que foi talvez em 2000 e pouco, e o antigo administrador falou para mim: olha, se eu fosse você, eu devia ter 20 anos, se eu fosse você, eu não iria lá, porque o rapaz que nós mandamos embora disse que quem for lá ele vai matar. Era um condomínio no interior de São Paulo. E daí eu fui lá, cheguei, sentei, conversei, falei para o rapaz: olha, o senhor me desculpa, mas eu fui enviado, eu também estou numa situação complicada, eu estou assustado, me falaram que o pessoal aqui era perigoso. Daí ele falou assim: não, eu quero dizer uma coisa para você. Se fosse outro, eu tinha matado. Eu falei: mas o que eu fiz? Você conversou com a gente. Então, às vezes, as pessoas se escondem atrás de conhecimento, se escondem atrás de leis, e o que precisa é tocar o coração, é conversar, é ter humildade e resolver os conflitos. Às vezes as pessoas me chamam para resolver conflitos: doutor, o senhor é advogado que eu preciso, não sei o quê. Daí eu chego na reunião: o que o senhor fez? Eu não fiz nada, tive um pouquinho de bom senso, eu só conciliei a necessidade do outro com a necessidade do condomínio e convenci o condomínio de ceder um pouquinho, o outro de ceder um pouquinho. Lógico que isso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, independe de nós, mas o que falta muito é um pouco de humildade e percepção. A vida é feita de percepção, a gente precisa entender qual a situação, e essa sensibilidade é essencial para a gestão condominial. A hora que aquele condômino te liga pé da vida, se você retrucar na altura, você criou um conflito. Você vai ter que administrar um conflito desnecessário porque alguém lhe falou de forma mais ríspida e você não aceitou aquilo. Então, a inteligência emocional, acho que se tiver uma profissão para regulamentar a profissão de síndico, está atrelado a algum conselho, tem que ser o conselho de psicologia, né? Porque é impressionante o que os condomínios precisam dessa parte, e para que as gestões fluam e corram, e as pessoas cada vez mais egoístas e buscando os seus interesses, e essa situação que nós tivemos, essa parada com o Covid, que possa, pelo menos, fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre a importância de acordar com saúde, de ter os filhos próximos, de poder falar com seus pais, se vivos, enfim, ter um pouco de humanidade. Nós aí chegamos, nós atendemos, doutor Rubens, condomínios do norte a sul, literalmente. Nós atendemos em Curitiba, nós atendemos no Maranhão, e a quantidade de conflitos e de problemas inerentes ao convívio humano é algo complexo. Outro dia fui convocado num condomínio no centro de São Paulo, não tive coragem de ir sem alguém para me auxiliar. Um morador desferiu 3 tiros no outro por questões puramente homofóbicas. Então, as pessoas julgam com uma facilidade e querem... O problema não é nem só um julgamento, é a imposição da vontade para o outro. Então, isso que reverbera na sociedade, uma intolerância, acaba refletindo dentro dos condomínios,
e nós temos que de forma rápida e prática, ajustar essas situações, porque muitas vezes nós vemos condomínios que chegam aí a entrar em colapso financeiro, em colapso funcional, em função de conflitos desnecessários. Diz que um grande vazamento não afunda um grande navio, é o pequeno vazamento que faz com que a água vá entrando e quando vai ver, a questão está ruim. Daí a gente volta para o começo da live, a importância da profissionalização, do conhecimento, do entendimento daquilo que está sendo realizado. Não resta dúvida, até porque, doutor, se a gente for analisar a questão do egoísmo, principalmente, só para ter um dado, Santos aumentou vertiginosamente a quantidade de suicídios, né? Que são pessoas que não conseguiram ou não conseguem ter até um auxílio do outro, porque as pessoas estão tão egoístas que elas não conseguem ajudar o próximo. Eu digo de conversar, de bater na porta e falar assim, olha, eu estou indo para o mercado, você quer que eu compre alguma coisa? Pessoa mais velha. Não tem mais esse elo, né? E as pessoas se sentindo solitárias acabam chegando a esse extremo. Um lado positivo que eu vejo no síndico externo, que não seja o orgânico, é o fato dele não vir com vícios. Ele não é inimigo de ninguém, nem amigo de ninguém. Eu acho que esse diferencial, ele é bem preponderante e interessante, né? Mas, lógico, aqueles que vão contratar não podem, só porque é o Dr. Rubens Moscatelli ou é o Dr. Rodrigo Carpati que vai ser o nosso síndico. Nós temos conhecimento e nós temos responsabilidades, mais até de que muitos outros, porque a gente atua na área, temos nossos nomes a defender. Mas não é por causa do meu nome, eu tenho que ser questionado dentro do meu conhecimento. Como é que eu me posiciono, como é que eu trabalho? Eu vou contratar só porque tem um terno cinza? Não, eu tenho que saber o meu anterior, como é que é a minha vida, como é que é a minha conduta, né? E para isso, sim, muitas vezes o morador está no desespero, ninguém quer ser síndico lá no prédio. Primeiro que aparecer vai ser o síndico. Assim, muitas vezes acontece com aquele síndico, aquele condomínio que acabou de chegar, pergunta onde é que fica o elevador e fala assim, aquele ali é o síndico. Não é assim? Quer dizer, os condôminos precisam também se aprimorar no conhecimento. Não é só contratar o síndico profissional. Eu tenho que fiscalizar, tenho que saber onde que eu vou escorar minhas questões para saber se a gestão está sendo boa ou não. Com certeza, doutor Rubens. Eu costumo dizer e passar isso em sala de aula que 3 são os grandes motivos que as pessoas buscam o síndico profissional. Primeiro, a imparcialidade, né? Porque, como o senhor colocou, ele vem livre de bagagem e como é que você vai chamar atenção se o seu filho brinca com o filho dele, né? Você já comete aí algumas situações irregulares quando você não multa alguém que deveria ser multado ou notificado. Então, a imparcialidade, o profissionalismo, né? Em tese, aquele que se dispõe a realizar o trabalho de forma profissional, ele tem aptidão para o exercício da função. E também questões inerentes ao contrato. Então, lembro quando fui eleito síndico no meu condomínio, e disse para eles que aceitaria sobre algumas condições, que não queria ser incomodado no final de semana, que tinha uma agenda muito centrada, de preferência me mandassem por e-mail. Então, nessa situação, eu impus as regras porque eles queriam que eu lhes auxiliasse. Mas a questão do síndico profissional é muito interessante, porque é o condomínio que impõe as regras. Então, nós queremos um síndico que venha aqui todo dia. É questão de combinar valores, então ele vai receber tanto. Nós queremos que o senhor atenda de madrugada. Tudo bem, então eu não vou cobrar mais 3, é 3,5. Nós queremos que o senhor tenha um assistente no condomínio. Tudo bem, então é R$6.000. Então, esse é o grande benefício, porque você não se encaixa, o meu condomínio se encaixou naquilo que eu poderia oferecer. Mas o correto é o condomínio buscar um profissional que se encaixe ao perfil daquela sindicância. Então, embora não exista uma relação de empregado, existe uma relação
de uma prestação de serviço, né? Então, a pessoa se dispõe a oferecer o seu serviço mediante remuneração sob algumas condições. E por fim, o doutor tocou muito bem num ponto que são os condôminos. Daí eu lembro daquela situação na Copa do Mundo do Garrincha, né? Quando o técnico disse, olha, Garrincha, você toca para um, toca para outro, vira, dribla aqueles 3 e faz o gol. Daí disse que o Garrincha perguntou, mas já combinou isso com o adversário? Então, o condômino, ele precisa ser orientado, porque o síndico, buscando um ambiente perfeito, o síndico sabe o que fazer, o administrador é profissional, o advogado é profissional, mas o morador, por exemplo, não quer se submeter às regras condominiais. Ele não quer fechar o portão, ele não quer entrar na sala de ginástica, ele quer levar amigos o tempo todo fora das normas estabelecidas, e morar em condomínios é ceder. A partir do momento que você se dispõe a morar num local com uma diversidade de pessoas, você tem que abrir mão de algumas situações. Lógico que dentro dos limites, mas o que faz o condomínio é o domínio em comum de uma propriedade. A característica principal é o compartilhamento de uma propriedade. Se você não se adequa a essa situação, vai morar numa casa, vai para o campo, vai para o litoral não mais, porque o litoral está todo povoado. Estou aqui hoje no litoral e peguei a estrada aqui, subi a Rio Santos até São Sebastião, fiquei impressionado. E quando eu cheguei no RI, no Registro de Imóveis, tenho o hábito de conversar com todo mundo, falei com o escrevente, falei assim, olha, infinidade, o senhor deve estar lavrando escritura demais, deve estar registrando demais. Aquele falou assim, doutor, o senhor não sabe o problema de regularização fundiária que nós estamos enfrentando. Então, nós ainda temos aí, eu falei, mas dentro de condomínios, ele falou, existem inúmeros condomínios aqui com problemas, condomínios irregulares, então, nós temos aí uma gama de problemas para serem resolvidos, e o condômino não pode ser um complicador, não deve vir para a praia, vai para o litoral, vai para o interior, vá para um local ermo, porque se você se dispõe a viver dentro de um condomínio, você precisa imperiosamente respeitar as regras, e nós, como advogados, vamos brigar para que elas sejam sempre respeitadas, porque, por mais que elas sejam rígidas, ela é a garantia do condômino que respeita as regras, que se dispõe a viver naquela coletividade, dentro daquelas regras, possa assim exercê-la. É muito complicado, doutor, quando a gente vai explicar para alguém, ele fala, mas eu estou respeitando, eu só queria que ele respeitasse as regras. E daí a gente tem que falar, olha, eu vou entrar com uma ação, daí você entra, mas doutor, e a liminar? Bom, o juiz entendeu que não caberia liminar. O perfil mudou um pouco, mas já cheguei a vivenciar algumas vezes juízes dizendo o seguinte, doutor, isso é assunto interno corporis, como é que o senhor me traz para o judiciário um problema de vizinho? Porque isso está dentro do ordenamento jurídico, é problema, sim, do judiciário quando os particulares não resolvem, mas nós vivemos ainda numa situação onde é complicado mostrar para o morador que ele precisa respeitar a regra, e às vezes isso já mudou, mas já foi em um período para o judiciário. Lembro, em, sei lá, meados de 2000, muitos juízes sequer conheciam a legislação específica dos condomínios. Alguns juízes não conheciam a 4591. Verdade. Até acho que mereceria, no futuro, essa especialização, porque o condomínio, a legislação condominial, ela tem muitas coisas vagas. Por exemplo, a não ser que a convenção defina como é que vai ser a presidência da Assembleia, como é que vai ser, se vai ter secretário, essas formalidades são todas costume. A grande parte faz pelo costume. A administradora já fazia desse jeito, vou continuar fazendo, e nem se preocupa em transformar aquilo numa norma. Não é que eu seja legalista ao extremo, mas eu acho que tem que ter um certo padrão. Mas, doutor, a gente sabe que você tem vários compromissos. Eu queria agradecer infinitamente aí você ter aceitado o nosso convite, deixar aberto para, num futuro próximo, a gente vir a discutir outros temas, desde que você possa, né?
E agradecer a Com todos certeza. aí, espectadores, pessoal que nos prestigia, né? E dizer que a live fica gravada, é só depois acessar para poder ver na íntegra. Quem chegou mais tarde não pôde assistir tudo. Doutor Rubens, foi um prazer imenso, fico à disposição, quero com certeza voltar a conversar com vocês e essa live com certeza aí vai reverberar. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês e eu continuo à disposição. Vou seguir ainda, tenho mais uma reunião daqui a pouco e trazendo um pouco de direito sempre para os nossos condomínios. Isso é muito importante, viu? Obrigado, viu, doutor Rodrigo? Eu que agradeço. Fica com Deus, mando um abraço para a Renata também e para todos por aí. Pode deixar.